E aí galera, meu nome é João Pedro, bem conhecido como JP. E meu nome é Gustavo, Marceroli. Meu nome é Gabriel Vilas Boas. E hoje estamos aqui para apresentar um vídeo sobre a obra de Machado de Assis, conhecida como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cada um de nós vai falar uma parte do nosso resumo sobre ele, então eu espero que vocês gostem. Bem, eu vou contar o começo da história do livro, da Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Não vou falar muito sobre o autor, mas vou contar mais sobre o seu livro que ele escreveu. O livro consiste num homem de 64 anos chamado de Brás Cubas, que ele estava praticamente morto no caixão, dizendo sobre os momentos antes do delírio e momentos da sua infância. O livro começa ele dizendo que ele estava obcecado num emplasto que seria uma espécie de remédio anti-hipodríaco, algo assim, em que esse remédio teria, segundo ele, a capacidade de curar qualquer mal de alguma pessoa. Ele estava tão obcecado com querendo a cura, querendo encontrar uma receita farmacêutica para esse remédio, a um ponto em que ele nem se cuidava, e com isso ele pegou uma pneumonia dupla. E segundo ele pegou essa doença pelos motivos por ele levar vento na cara e etc. Após isso, ele foi visitar uma senhora que ele gostava muito, e foi nesse momento que ele começou a ficar com o delírio e ficando praticamente em coma. A partir daí ele começou a ter alucinações de estar num sonho, a partir daí ele começou a ter alucinações em que ele estava num sonho, em que ele estava montado num hipopótamo, segundo ele um paquiderme, que a partir desse sonho ele entrou no hipopótamo e começou a entrar em uma outra dimensão. E que nessa dimensão ele encontrou uma mulher gigante que se falava ser a sua mãe e ao mesmo tempo a morte. Em que essa mulher dizia frases filosóficas sobre a vida e a morte, em que Brás Cubas no momento não estava muito ligando para isso, mas a partir daí ele começou a ficar meio que impressionado com essa moça gigante. Depois disso ele conta mais sobre a sua infância, mais ou menos aos 12 anos de idade, em que durante a sua infância segundo ele, durante a sua infância ele era considerado um capeta, E ele fazia um monte de travessuras e coisas que poderiam ser consideradas até uma atrocidade assim para pessoas dos dias modernos, como por exemplo pegar uma criança negra, escrava, e montar nele como se fosse um cavalo, que ele chamava ele de Prudêncio. E toda vez que o Prudêncio falava e reclamava, ele mandava calar a boca, porque os cavalos não falam. Como também ficar judiando de escravos que produziam comida e querendo mais desse alimento, e ficava falando para a mãe dele que a escrava não queria dar alimento para ele, e a escrava simplesmente se dava mal. Outros momentos também foi quando ele conheceu o seu amor quando ele era adolescente, que era a Marcela, que era uma espanhola que ele admirava muito e que conheceu no Rócio Grande, E nesse momento ele estava tão apaixonado por essa mulher, a um ponto de ter, como ele era um rapaz rico, pedia sempre para o seu pai dinheiro para comprar várias joias e também vários outros tipos de coisas de joalheria para agradar a Marcela, A Marcela, ela tinha um romance antigo, só que esse romance já estava praticamente extinto. E foi nesse momento em que o Brás Cubas decidiu também tentar fazer algumas loucuras para conseguir o amor dela. Então chega um ponto em que o pai dele começa a ficar bem puto com ele por pedir muito dinheiro, e o pai dele decide achar melhor que ele fosse em Coimbra, na Europa, para
poder conseguir cursar uma universidade e não ser vagabundo. E foi a partir daí que ele teve uma ideia de ir com a Marcela junto para a Europa daqui uns 3 ou 2 dias. E a Marcela não quis aceitar e etc. E ele decide fazer um grande finale, que era comprar um pente de marfim com 3 diamantes incrustados e colocar e dar para Marcela como presente. A partir daí, a Marcela começa a admirar ele como louco, mas aceita a proposta de ir para a Europa. Só que durante esse mesmo momento em que a Marcela aceita, alguns momentos depois, quando ele estava numa escada, ele olha para no final de um corredor que vários homens brutamontes estavam lá numa espécie de carruagem meio aberta e começou a sequestrá-lo, né? Ele vê que o seu pai estava envolvido nisso. E a partir daí ele vai para um cargueiro que estava rumo a Lisboa. E ele começa a ter um único pensamento, que era se jogar no mar. Então, eu vou falar sobre os personagens da história, entre alguns deles, porque eu me desculpa, eu acho que eu não vou conseguir falar todos. Eu provavelmente vou esquecer algum. Entre eles nós temos Brás Cubas, que é o protagonista da história e também quem narra ela. Ele conta a história depois da morte dele, como se ele estivesse narrando todos os acontecimentos da vida dele. Temos a Virgília, que é a primeira amante de Brás Cubas. Ela é filha de uma das pessoas da corte, e o pai de Brás Cubas força ele a se casar com ela para melhorar a reputação da família na parte política. O Conselheiro Dutra, que é o político e o pai da Virgília. Lobo Neves, que é o político que se casa com Virgília no lugar de Brás Cubas, o que decepciona muito o pai dele. Tem a Sabina, que é a irmã de Brás Cubas, que é casada com Cotrim, outro personagem, que é marido de Sabina, como eu já falei, e tio de Nha Loló, que é sobrinha de Cotrim e pretendente de Brás Cubas. Temos Luís Dutra, que é primo de Virgília. Temos também Quincas Borba, que é filósofo e amigo de infância de Brás Cubas. Ele também é mendigo. Temos Eusébia, que é amiga da família de Brás Cubas, mas uma das pessoas importantes para a história. Temos Marcela, que é uma prostituta e paixão da juventude de Brás Cubas. E também temos Eugênia, que é a mulher manca e filha de Dona Eusébia. E também temos Prudêncio, que é um dos primeiros personagens que a gente conhece, que é escravo de Brás Cubas. Agora eu vou falar sobre o autor, que é o Machado de Assis. O nome dele é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu dia 21 de junho de 1839. Ele morreu no dia 29 de setembro de 1908. Ele tinha 69 anos. Ele foi considerado por muitos críticos, leitores e autores de livros como o maior, se não o melhor nome de escritores. E ele era neto de escravos, alforriados, então ele sempre foi muito pobre. Ele não tinha dinheiro e por isso ele não frequentava as escolas. E ele não prestou universidade. Algumas de suas outras obras foram Quincas Borbas, Dom Casmurro e Esaú e Jacó.